Relato de hoje: o doce filho do diabo. Olá, Ana, crianças, assombrados e bichinhos fofos. Estou escrevendo esse texto a pedido da minha amiga, a fulana, que não gosta de escrever, mas gostaria de ter o seu relato contado. A partir de agora, será ela contando. Ok. Todos os nomes estão trocados. Eu sou muito fã do canal, acompanho o Assombrado desde a época do blog, amo te ouvir enquanto trabalho. A minha chefe sempre diz: já começou o relato? Só assim para você não ficar de mau humor, né? Que legal. Bom, ouvindo os relatos já assistidos anteriormente, eu me deparei com aquele que uma moça relata ter cuidado de um possível vampiro. Daí eu me lembrei de uma história parecida que ocorreu comigo e eu decidi mandar. Peraí, ela cuidou de um possível vampiro? Ou de um possível lobisomem? Agora não lembro. Vampiro? Ai, gente, qual que é? Bom, vamos continuar. Eu terminei a escola mais cedo, por isso decidi que eu queria fazer um curso técnico. Eu terminei a escola mais cedo do que o comum, assim, com uma idade ainda tenra, digamos assim, enfim. Eu terminei a escola mais cedo, por isso decidi que eu queria fazer um curso técnico, já que eu não sabia no que eu queria me especializar. Fiz o auxiliar e o técnico, deixando ambos estágios por último, para que eu pudesse fazê-los assim que completasse os meus 18 anos. E assim foi feito. O problema, no entanto, foi que veio a pandemia. Minha universidade custava a nos mandar para algum estágio, alegando que os hospitais estavam sem vagas e que não poderiam nos liberar. Decidi arrumar um estágio ou um emprego por conta própria, para adquirir experiência. Me inscrevi em muitos sites, entreguei alguns currículos e nada. Até que numa quinta-feira, esse relato que ela está falando é de um que ficou no hospital, cuidou de um vampiro no hospital. Acho que é isso. Até que numa quinta-feira, eu lembro porque eu estava louca pelo capítulo que iria ocorrer naquele dia da novela Força do Querer, a minha mãe entrou no meu quarto muito animada. Me disse que havia me arrumado um emprego. Eu olhei desconfiada para ela, esperando o que viria dali, né? Eufórica, ela disse que a vizinha da esquerda estava atrás de uma babá e toda a vizinhança havia me indicado. Desde muito pequena, eu gostava de crianças. Havia cuidado de crianças desde os 12 anos. Eu acho que eu cuidei de quase todas as crianças da minha rua, em algum momento. Algumas por alguns anos até. Minha mãe continuou. Me disse que Dona Clotilde, a vizinha, estava lá na porta me esperando. Corri junto com a minha mãe para a cozinha e antes de alcançarmos a porta, nós nos recompusemos, como que fala? Nos recompomos e fingimos que não estávamos esbaforidas. É tipo, assim, nossa. Dona Clotilde, eu dei esse nome porque ela morava no número 71 e as crianças a chamavam assim. Dona Clotilde era uma mulher bonita, uma quarentona de respeito, com tudo em cima. Sempre muito chique, com vestidos longos, penteados bonitos e joias douradas que pareciam muito caras. Ela havia se mudado para a rua havia alguns meses, quase não a víamos. As velhotas da rua comentavam que ela estava no lugar errado. Eu sei que era inveja. Mas, de fato, a Dona Clotilde parecia uma daquelas senhoras chiques que tomam um chazinho no fim da tarde com o dedo mindinho de pé, assim, ó. Você é a fulana, então? Ela disse assim que me viu, me olhando de cima a baixo. Deu um sorrisinho parecendo aprovar. Ok. Eu fiquei com vergonha de estar de pijama e me escondi um pouco de leve atrás da minha mãe, que sorria abertamente. Ela é uma ótima babá. Pode perguntar a quem você quiser. As crianças amam ela. Só não dei um irmão porque eu não tenho mais marido. O meu finado marido, pobrezinho,
Minha mãe falava tudo assim num fôlego só. E pá, 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 pá. Dona Clotilde só acenava com a cabeça, parecendo se divertir. Mas pode perguntar. Só não pergunte para Dona Joana, porque ela vai contar mentira. Você acredita que o menino dela caiu na rua e ela disse que a minha filha o empurrou? Enfim, então a Dona Clotilde disse: eu confio na sua filha. E passou e pousou os olhos em mim. Olhos muito verdes e que eram penetrantes. Eu consigo enxergar que ela... ela continuou dizendo: eu confio na sua filha. Consigo enxergar que ela é uma ótima pessoa. É sim, minha mãe confirmou energeticamente. Então, aí a Dona Clotilde começou casualmente a falar. Então, meu Otávio é um pouquinho diferente das demais crianças. Ele tem autismo e precisa ser medicado durante a noite, antes de dormir. Eu quero que você fique com ele das 9 da manhã às 9 da noite. E antes de ir, aplique nele a medicação, que deixarei à sua disposição. Você já fez alguma aplicação? Fez sim, mulher! Minha mãe tomou minha voz abanando o ar com a mão. Como assim? Fez sim, mulher! Fez em mim, no meu irmão. Faz aplicação de insulina no menino da Cleide, da rua de baixo, porque o menino não gosta de aplicar. E a mãe desmaia. Bicha mole. A mãe tava eufórica. Dona Clotilde riu. Até a risada dela era elegante. Até a risada era elegante. Então você aceita? Tá. Aí a Dona Clotilde disse: então você aceita? E ela se colocou as mãos na frente do corpo, parecendo curiosa, assim. Então você aceita? E eu confirmei com a cabeça que sim. O olhar dela era tão penetrante que eu não conseguia desviar os olhos dela. Sabe quando você olha para um ponto fixamente e fica paralisado, sem piscar ou sem pensar? Então eu ficava daquele jeito. E o que você acha de ir conhecer o Otávio? Assim pode começar já amanhã. Dona Clotilde me chamou calmamente. A voz dela era tão suave, sensual, que era quase melodiosa. Tudo naquela mulher era atrativo, gente. Minha mãe me deu um tapa nas costas e me jogou pra frente, me olhando de lado, tipo, né? Naquela hora, toda aquela hipnose acabou. Disse a ela que sim, eu iria junto conhecer o Otávio, eu só iria me trocar antes. E assim nós fomos. Dona Clotilde mais à frente, me guiando com as costas eretas e sua postura perfeita, e eu corcundinha logo atrás, esfregando as costas onde eu havia levado o tapa da minha mãe. Ainda olhei sobre os ombros para minha mãe, que acenava alegremente da porta de casa. Nada contente, né, com o calombo do tapa que se formava. Nunca vi uma mulher tão pequena e de mão pesada que nem minha mãe. Bom, a fachada da casa da Dona Clotilde era bonita. Tinha jardim, pedrinhas brancas que brilhavam de noite. Tinha até coqueiro. O interior era igualmente muito bonito, cheio de móveis antigos, parecendo de madeira maciça e couro legítimo. Me sentia até mal de estar numa casa tão bonita como aquela. O Otávio está lá em cima, ela disse, me guiando escada acima. Você vai adorar ele. Eu sorri, me preparando mentalmente. Eu estava esperando por um garotinho mais agressivo, já que a mãe dele havia comentado sobre as medicações a serem aplicadas rigorosamente. Mas nada me preparou para aquilo. Assim que chegamos a uma das portas daquele corredor horroroso e escuro, Dona Clotilde empurrou a porta. No centro do quarto havia móveis tão estranhos quanto os de lá de baixo. Eu usei
Eu sei que estou dando ênfase a esses móveis, mas é porque eu não estava acostumada com aquilo. Parecia uma casa de móveis planejados e antigos. Eu lembro até de me perguntar se eles tinham alguma coisa contra as Casas Bahia, Magazine Luiza ou lojas normais, de móveis normais. Mas eu deixei pra lá, né? Rico tem gosto peculiar. Sentado, então, estava lá, no centro do quarto, que havia os móveis antigos e tal. Ele estava sentado num tapete redondo e azul. O garotinho, o Otávio. O mais lindo que eu já vi. Gente, pele tão clara que era possível ver até as veias no rostinho pequeno, com nariz miudinho, boca em formato de coração e olhos incrivelmente azuis e curiosos. O cabelo era loiro e com cachos abertos e caídos. Nossa, parecia um anjo! Eu soltei sem querer, impressionada. Nossa, ele parece um anjo! Ele usava blusa de botões e calça caque. Estava descalço e jogava xadrez. Eu nunca vi uma criança jogar xadrez. Não, ele disse com a sua voz calma e suave. Ele não tinha expressão alguma em seu rosto bonito. Ele disse, eu me pareço com meu pai. Quem é você? Eu sou a fulana, respondi sem graça. Eu sabia que crianças autistas eram muito diretas e sinceras. Ah, você sabe jogar xadrez? O Otávio ergueu um cavalo preto. Não, mas eu sei jogar truco. Soltei depressa. Me repreendi também e tentei contornar a situação dizendo, que tal Uno? Que fuleira! O Otávio riu sem humor, largando as peças. Se levantou e se aproximou da mãe na porta, que ainda sorria, e continuou a dizer, eu gostei de você. Obrigada, sorri sem graça, sem saber o que dizer. Ela será sua nova babá, Otávio. A dona Clotilde passou as mãos pelos cabelos do filho, dizendo isso. Otávio abraçou a mãe pela cintura, mas seus olhos continuaram em mim, enquanto ele disse, gostei do presente. O tempo foi passando e já fazia um mês que eu estava trabalhando com o Otávio. Ele era uma criança inteligentíssima, acima da média, eu juro. Ele se vestia, comia, jogava xadrez e lia aos 5 anos de idade, muito independente. E só me chamava em pronomes possessivos, sabe? Minha babá, meu presente. Esse ele me chamava muito. Eu não gostava, eu pedia para ele me chamar de fulana. Mas era a mesma coisa que falar com uma parede, ele não ligava. Tudo que ele ia se referir a mim tinha de ser acompanhado de um minha. As medicações do Otávio eram o que mais me preocupavam. Ele não tomava comprimidos ou nada líquido, nada via oral. Eu estava de fato muito desconfiada. Dona Clotilde deixava religiosamente uma seringa já preparada e com um líquido meio âmbar sobre o balcão antes de sair, como sempre ali por volta das 7 horas da noite. Nunca me disse para onde ia ou o que faria, e eu também nunca questionei, não era da minha conta afinal. Eu fazia a aplicação no glúteo de Otávio, que sequer esboçava reação em relação à furadinha ou ao líquido meio oleoso. E ele dormia a noite toda. Não acordava para absolutamente nada. Às 9 da noite, em ponto, Dona Clotilde voltava e eu ia para casa. Era claro que eu já havia questionado em relação ao que eu estava aplicando em Otávio, mas ela me dizia que era uma medicação importada e que o ajudava em relação à hiperatividade e ao autismo. Pediu para que eu não ficasse perguntando sobre as medicações quando a questionei o nome daquela medicação. Era minha ética em jogo, afinal, né? Ok? Mas Dona Clotilde era a mãe dele e zelava por Otávio como uma mãe comum. Quero dizer que ela não apresentava nenhum comportamento de maledite, sabe? E estranhamente, eu confiava nela. Otávio também não apresentava nenhum efeito colateral com aquela medicação.
Então, supus que ela estivesse certa, mesmo que desconfiada. Peraí, gente. Chama ela. Vai, Roliça. Vai, Roliça. Fecha a porta aqui, amor. Bom, então supus que ela estivesse certa, mesmo eu estando desconfiada. A terceira semana de setembro chegou. Otávio estava irritadiço. Não queria comer, não queria brincar, não queria nem jogar xadrez. Até aprendi a jogar por ele. Ele não dormia a noite toda e começou a apresentar comportamento estranho. Dona Clotilde parecia meio desesperada e atordoada, falando numa língua que eu nunca havia visto, no telefone, em um tom raivoso. Não era nenhuma língua que eu já tivesse ouvido, em qualquer série ou música que eu já tivesse escutado. Ela me disse, se jogando na cadeira, toda preocupada: estão com problemas para trazerem o remédio do Otávio. Dona Clotilde estava fracionando o remédio dele. As seringas, antes com 3 ml, estavam reduzidas a 1,5 ml. Eu fazia a aplicação em Otávio às 8 da noite e depois disso eu ia arrumar a pequena bagunça que fazíamos até que a mãe dele chegasse e eu fosse embora. Mas depois que o volume havia diminuído, ele aparecia no topo da escada e ficava lá, parado. Parecia meio dormindo, meio acordado. No começo pensei que ele estava me provocando, tentando me assustar, pois ficava com os olhos revirados e meio abertos. Quando eu o chamava, ele sorria. Ele só sorria. Mas depois vi que ele não estava realmente acordado. Então eu o pegava e o colocava na cama de novo. Otávio permanecia deitado por alguns minutos, mas era só eu me afastar que ele aparecia no topo da escada outra vez. Eu ficava com um cagaço e permanecia no quarto dele durante todo aquele tempo com a luz acesa, porque eu não conseguia ficar no escuro com aquele garotinho sorrindo de olhos revirados. O furico não passava nem Wi-Fi. Eu havia contado para minha mãe sobre os acontecimentos. Ela, não muito religiosa, mas crente em Deus, me deu um rosário. Ele era um rosário grosso, de contas gordas e pesadas, de madeira mesmo. Quando eu disse a ela que eu não ia colocar aquilo no pescoço, porque cada bolinha mais parecia um coco seco, ela me disse que eu ia usar sim, e que se a coisa ficasse muito feia, eu deveria dar com aquele crucifixo que mais parecia uma maçaneta na cabeça dele e sair correndo. Eu só usava aquela marmota para ir para casa do Otávio, mas eu me sentia um pouquinho mais segura e protegida até. Vou precisar ir à cidade pegar um novo malote. Dona Clotilde se levantou. Você vai dormir com o Otávio aqui em casa, ok? Dona Clotilde, a minha mãe, ela não deixa, não. Eu dormi aqui. Eu desconversei assim sem graça, já pensando em correr dali. E sabe, eu gostava muito do Otávio, mas eu gostava dele de dia. Quando os olhos dele não estavam revirados, sabe? E ele não sorria daquele jeito, era assustador. Por favor, ela disse, eu não tenho mais a quem pedir. Ela implorou, segurando as minhas mãos com aquelas unhas longas e bem feitas. Por favor. Aí eu disse, sugeri assim, engolindo seco. Então a gente pode dormir na minha casa? Eu acho melhor não, fique aqui. Dona Clotilde falou, pigarreou e negou com a cabeça. Tipo, não. Aí eu soltei o verbo então. Olha, Dona Clotilde, o Otávio... É que ele fica muito estranho quando ele não toma toda essa injeção, que eu nem sei o que é. Ele fica sorrindo com os olhos revirados para cima. É uma coisa muito feia, eu fico com um pouco de medo. Dona Clotilde suspirou e disse, eu sei, o Otávio precisa daquela injeção. E eu prometo que quando eu voltar eu te conto o que ela é. Ok, então eu venho amanhã para a gente marcar isso certinho.
Suspirei já conformada, né? Fazer o quê? Tá bom. Então eu vou agora, Dona Clotilde disse e se levantou. Eu achei que era brincadeira, mas ela não sorria. Ah, Ave Maria. E fiz uma prece baixinha ali. E aí minha mãe nem tinha chegado ainda, né? Falei, sei lá, fiz uma prece baixinha, uma Ave Maria, sei lá. Minha mãe nem tinha chegado ainda. Tá, não. Não, acho que ela disse aqui, a Dona Clotilde disse, eu vou agora. E ela disse, Ave Maria, amanhã nem chegou ainda. E ela disse, suponho que ela vai demorar mais um pouquinho. Eu vou voltar o mais rápido que eu puder. A Dona Clotilde prometeu. Então ela disse, tá bem, mas a senhora não deixou a seringa hoje. Comentei já tremendo que nem vara verde. Eu não tenho mais nada, fulana. O carregamento era para ter chegado ontem. Eu preciso disso urgentemente. Dona Clotilde ofegou forte e já chamou um Uber. Olha, sua mãe está na passagem, certo? Sua mãe está na passagem, certo? Que passagem? Bom, eu fiz que sim com a cabeça. Minha mãe não era assim tão religiosa, né? Mas ela acreditava em Deus, como eu já disse. Uma vez por mês, havia aquelas espécies de passeatas que o povo da cidade se unia e saía pelas ruas cantando hinos e fazendo rezas, tipo procissão, é isso? Minha mãe ia, porque gostava da bagunça que acontecia depois das passeatas ou das procissões. As velhotas iam jogar cartas no bar e beber cerveja. Ai, que lindo! Minha mãe também ficava jogando estalinhos, aquelas bombinhas pequenas enroladas em papel crepom, nos pés das velhas chatas do bar também. Eita! Eu sei, ela se parecia com uma criança mesmo. Uma mulher de fé, Dona Clotilde suspirou depois de dizer, pegando sua bolsa. E você também vai ter de ter fé. Tipo, você também vai ter que ter fé? E aí eu olhei toda desconfiada para ela e já me alarmei toda, perguntando, o que você quer dizer com isso? Dona Clotilde saiu porta fora sem dizer nada e eu fiquei sozinha naquela casa enorme e com móveis caros e estranhos e com o Otávio e com aquela frase de que eu ia ter que ter fé. Eu decidi que eu ia pedir uma pizza e fui para a cozinha para telefonar de lá, porque eu não queria ficar parada na sala olhando para a escada. Foi aí que eu dei um pulo de susto, quase derrubando o celular no chão. O Otávio estava na porta da cozinha, com pantufas com a cabeça do Buzz Lightyear e com um pijama com carrinhos desenhados. Ele queria saber onde a mãe dele estava. Eu disse a ele que ela havia saído para buscar o remédio dele. Daí ele fechou a cara e me disse, ela devia ter pensado nisso antes. Eu não consigo dormir. Otávio levou a mão à costela, coçando, e sua pele se revelou naquele momento. Eu arregalei os olhos, corri até ele e coloquei ele sentado no balcão. Havia 3 arranhões profundos em sua pele pálida, em relevo e vermelho vivo. Eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele só me disse que ficava daquele jeito quando ele não conseguia dormir. Eu perguntei se doía. Ele só negou com a cabeça e me disse que só coçava. Passei o dedo naqueles arranhões, estavam quentes como fogo. Até afastei a mão assim de surpresa. Toquei a testa de Otávio com as costas das mãos para saber se ele estava com febre. Não tinha nada. Na verdade, ele estava até bem gelado. Otávio empurrou a minha mão e me disse, sai pra lá, fulana. Meu pai não gosta que fiquem cutucando essa marca. A mãe do Otávio sempre dava banho nele, e ele já estava acordado e vestido quando eu chegava. Eu nunca precisei ajudá-lo no banheiro ou precisei trocar a roupa dele. Aí eu comecei a viajar, imaginar que a Dona Clotilde tinha um amante escondido em algum lugar que abusava do Otávio. Que ela havia fugido com esse amante. Sei lá, comecei a mirabolar. Resolvi puxar mais assunto com ele. Perguntei do pai dele. O Otávio, balançando as pernas, me disse, ele vem quando tudo está escuro.
Diz que a mamãe não gosta dele e ele também não gosta mais dela. Eu só posso vê-lo quando estou sozinho. Aí eu viajei ainda mais, me perguntei se o pai do Otávio vinha vê-lo escondido. E o Otávio continuou: ele não gosta de você, mas eu gosto. E você é minha. Eu te escolhi. Ele não pode fazer nada. Aí eu comecei a suar frio. Perguntei do que ele estava falando. Otávio ergueu os olhos azuis em minha direção. Você é minha. Eu te escolhi. E o que é meu ninguém mexe. Eu expliquei a ele de forma atônita que as pessoas não eram de ninguém. Otávio abanou o ar com a mão em desdém. Saltou do balcão, parou na porta e me disse: você é fuleira, mas é minha. Foi meu melhor presente. Agora você pode pegar a pizza? Eu saltei de susto quando a campainha tocou e eu corri para a porta com o coração batendo rápido. Olha, havia algo errado naquela história. Eu usava aquele rosário porque eu achava a energia da casa pesada, mas não havia pensado em nada relacionado ao Otávio. Eu somente tinha medo daquele comportamento estranho e noturno dele. Eu pensei em sonambulismo e eu estava crente que era isso, ele tinha algum tipo de sonambulismo. Mas o Otávio realmente era estranho e diferente das outras crianças. Ele falava de jeito diferente e estava sempre a se referir a mim como fuleira. Eu nunca nem tinha ouvido falar essa palavra até aquele menino me chamar disso. Me sentei no sofá ao lado do Otávio com a pizza. Estava passando Toy Story, o desenho favorito dele, e eu perguntei então a ele: você sabe o que significa fuleira? Otávio fez que não com a cabeça e se virou para mim dizendo: não, mas o meu pai te chama assim, e com certeza deve ser uma coisa boa. O que é meu sempre é bom. Eu expliquei para ele que fuleira não era uma coisa boa, e Otávio foi ficando vermelho, irritado. Ele se levantou no sofá e olhou para o topo da escada, dizendo: por que você está chamando a minha fulana de fuleira? Fuleiro é você, só se esconde aí em cima. Otávio se sentou, cruzou as pernas e começou a comer a pizza com raiva. Ana do céu, eu arregalei os olhos quando ouvi um bufar lá de cima. Parecia um boi. Em seguida, comecei a ouvir passos como os de um búfalo, muito pesados, vindos do quarto do Otávio. Gente, o ambiente ficou gelado, como se eu estivesse dentro de um freezer. Por instinto, eu olhei o regulador do ar-condicionado, lá estava no 22. Prontamente, Otávio se levantou do sofá e começou a dizer: você está assustando a minha fulana. Eu não quero brincar com você agora. Otávio parecia esperar uma resposta, sabe? Apontou o pequeno dedo para a escada enquanto os bufares estavam mais intensos. Eu não quero que você venha. Eu não vou deixar você vir. Minha pressão, gente, chegou a cair quando ouvi o barulho daquelas patas aumentarem. Parecia estar correndo escada abaixo, mas quando eu olhei não havia nada. Agarrei o Otávio pela cintura, pronta para levá-lo no colo mesmo para minha casa, quando ouvi o bufar alto e próximo. Os caixinhos loiros de Otávio chegaram a voar para trás do rosto. E então ele caiu em cima do sofá parecendo desacordado. Nem um segundo se passou quando Otávio abriu os olhos novamente. Para meu horror, os olhos dele estavam brancos, como se estivessem totalmente revirados. Otávio abriu a boca e me disse com uma voz grossa: sua fuleira imunda fica pegando no meu filho. Não era como quando a gente engrossa a voz, como eu fiz agora. Parecia que ele estava dublando a voz de alguém, porque aquela voz certamente não era como nenhuma que eu já tivesse ouvido. Já chega daquelas injeções. Meu receptáculo já pode me receber, disse aquela voz gutural. Eu não sei de onde saiu tanta coragem de dentro de mim, mas eu coloquei o terço para fora da roupa, acredito, e segurei o crucifixo na mão. E disse então a ele: tu não vai levar o Otávio, não. Pare em nome de Jesus.
Otávio me encarou com desprezo. Quer dizer, porque aquela coisa estava no Otávio, né? Otávio me encarou com desprezo e começou a caminhar lentamente na minha direção. Eu não consegui me mover, eu estava enraizada ali. Eu não sei se por causa daquele olhar ou por conta do medo. Otávio, que batia na altura dos meus seios, e eu não sou muito alta, ele segurou o crucifixo que estava na minha mão, torceu o nariz em irritação e o arrancou do meu pescoço em um só puxão. Foi bolinha para tudo quanto é lado. Algumas se espatifaram na parede em milhões de pedaços, tamanha força. Eu fui levemente para frente com o solavanco e Otávio largou a cruz no chão, olhando para baixo. Acompanhei o olhar dele, me sentindo mais amedrontada ainda. Eu havia feito até xixi na roupa. Não havia nem sentido quando eu fiz, mas as minhas calças e os meus pés estavam molhados. Otávio ergueu as sobrancelhas e, em seu desdém acentuado, me disse: Mijona, eu não gosto de você, mas o menino gosta. Vou te levar, então. Eu arregalei os olhos e os meus joelhos tremiam. Como assim me levar? Para onde? Otávio agarrou meu pulso e eu gritei, sentindo ele queimar, como se eu tivesse colocado na boca do fogão, sabe? A porta se abriu num movimento só, quicou na parede e não voltou. E voltou. A porta se abriu. Nesse momento, a porta se abriu num movimento só, quicou na parede e não voltou a fechar, eu acho. Ela quicou e ficou aberta. Dona Clotilde entrou, furiosa, porta dentro. Você, cavalo! Otávio berrou assim que a viu, ficando meio que de quatro no chão com as ancas levantadas. Vai pro celeiro conosco, ela disse. Eu estava sentindo a minha pressão cair. Eu estava prestes a desmaiar ali. Dona Clotilde passou por mim e me enfiou uma seringa na mão. Já estava preparada, mas o líquido era incolor, não era o mesmo. Não desmaie, eu preciso de ajuda, ela me pediu, ofegante, enquanto agarrava Otávio pelas costas. Ele dava solavancos e ela quase caía, tamanha era a força dele. Dona Clotilde tentou tirá-lo do chão, sem sucesso, ele parecia uma pedra. Otávio riu, desdenhoso dos esforços de Dona Clotilde. Ela se irritou, jogou ele no sofá, sentou em cima do menino que arqueava as costas, parecia um touro mecânico. Vamos, fulana, injete nele. Ah, não, ela que falou, a Clotilde que falou, Vera. Ela disse, vamos, fulana, injete nele a seringa. E eu prontamente me aproximei. Otávio ficou mais agitado ainda. Dona Clotilde recitava palavras em latim. Eu sei porque o meu tio fala latim, fluente. E às vezes ele xingava minha mãe nessa língua. E eu não falo fluente, mas eu entendo algumas coisinhas. Então, e ela parecia orar. Eu sabia que era intramuscular, por conta da cor e a espessura da agulha. Mas eu não tinha certeza. Contudo, não ia atrapalhar Dona Clotilde, que estava de olhos fechados e sobrancelhas juntas e rezando. Puxei a calça de Otávio e apliquei no vasto lateral todo o líquido, já que a mãe dele ocupada... apliquei todo o líquido, já que a mãe dele ocupava toda a barriga do menino, é isso? Eu não ia conseguir virá-lo para aplicar no glúteo. Aí ela aplicou aqui, na coxa, vamos dizer assim. Ela aplicou meio aqui na coxa. Otávio xingava tudo que era palavrão e chamava a mãe de cavalo incansavelmente com sua voz grotesca. Pera, então que... Ah, tá. Quem falou aquela hora, você cavalo, foi o Otávio que berrou pra Clotilde. Ficando meio de... Ah, tá. Eu tinha achado que era ela que falou. Não, foi o Otávio que berrou pra ela. Ele falou, você, cavalo, vai pro celeiro conosco. Tá. Dona Clotilde gritou em minha direção, perguntou se eu já havia aplicado. Eu fiz que sim com a cabeça, nervosa demais pra responder. Droga, faça uma nova dose, aplique de novo.
Mandou tentando conter o menininho. Eu corri para a bolsa dela, trêmula. Virei tudo que tinha na bolsa no balcão, achei as seringas e as agulhas e vi que havia um único frasco com líquido transparente. Os demais eram todos de cor âmbar, como os que eu aplicava todas as noites no Otávio. Li o nome do frasco, estava em inglês. O nome do remédio era... Não vou falar. Ela falou aqui, mas eu não vou falar. Enfim, me virei para Dona Clotilde perguntando por cima dos gritos e ofensas de Otávio quanto eu deveria aspirar. Comecei a hiperventilar quando ela me disse que aspirasse todo o restante. E eu assim o fiz, trêmula. Na seringa aspirei 50 miligramas e corri até eles. Dona Clotilde estava descabelada e era jogada para frente e para trás pela cintura de Otávio, que dava solavancos. Eu não entendia como aquilo era possível, gente. O menino era pequeno e franzino. Apliquei novamente a seringa no vasto lateral de Otávio, que por sua vez voltou os olhos para mim, brilhando em fúria. Otávio acertou o pé em minha mão e a seringa voou longe. Você aplicou? Dona Clotilde perguntou entre ofegos. Ofegos? Estava vermelha e toda arranhada na parte do colo aqui, ó. Até chegava a sair sangue. Eu confirmei com a cabeça sem conseguir abrir a boca. Ela aplicou e ele chutou. Apliquei novamente, aí ele chutou, mas ela conseguiu aplicar, tá? Confirmei com a cabeça sem conseguir abrir a boca. Parecia que eu não havia aplicado nada. Otávio estava ainda mais agitado. Foi então que o real terror começou. Como assim? Otávio lançou Dona Clotilde por cima de si, a jogando no chão. Ela se levantou depressa e correu para a cozinha. Eu me lembro de pensar, pronto, agora a Dondoca me deixou sozinha aqui para morrer. Otávio ergueu as costas do sofá, urrando como um boi sendo abatido. Em seguida, o barulho se tornou de um porco. Depois, foi para o som de um cavalo. Todos se pareciam com bichos abatidos em sofrimento. A pele dele parecia se tornar muito fina, deixando os ossos em evidências por alguns segundos. Eu podia contar as costelas dele. Dava para ver toda a coluna cervical quando ele se virava para o lado entre os seus contorcionismos. Otávio cravou os olhos em mim. Eu não me lembrei de nenhuma oração ou súplica diante daqueles olhos frios e maldosos. A cabeça de Otávio pendeu do sofá como se ele estivesse deitado com os pés no encosto do sofá e a cabeça para fora. Ah, sim, mas seus pés estavam sobre o sofá encolhidos. Era uma posição estranha e torta. Assim, sei lá, acho. Otávio abriu a boca e eu podia ver uma fumaça saindo da boca por conta do frio que fazia ali. A língua dele caiu para fora da boca, muito maior do que de uma pessoa normal. Chegava a tocar o nariz. A língua dele parecia tumefata. Parecia ter dobrado de tamanho e de grossura. Me encolhi em meus ombros. Tamanho era o meu medo. Eu estava a bons metros de Otávio. Havia uma mesinha de centro e o tapete entre nós dois, nos separando. Mesmo assim, eu podia sentir o hálito nauseabundo. Nauseabundo. Estou aprendendo palavras aqui que eu não conheço. Me atrevi a abrir a boca sem poder me conter e perguntei quem ele era. Otávio sorriu, um sorriso malicioso e maldoso, para enfim me dizer: quem você quer que eu seja? Eu não respondi. Eu não entendi o que ele estava falando e minha cabeça não funcionava para filosofar naquele momento. Otávio continuou, para minha surpresa: eu sou tudo, estou em todos os lugares. Fiz o sinal da cruz e Otávio riu, maldoso, como se... riu maldoso, como se fumasse há muitos anos, meio rouco, sabe? Aquele de fumante
crônico, alguma coisa assim, meio aquela rouquidão, aquele riso meio rouco. E então ele disse: você pode me pedir o que quiser. Eu posso conceder. Eu gosto de você e da sua ganância. Continuou sem se mover daquela posição, entendeu? Eu pensei que talvez os remédios estivessem fazendo efeito. E eu disse: eu não quero nada. Respondi firme, pensando em possíveis fugas. A porta não estava tão longe. Mas e o Otávio? Eu não podia deixá-lo lá. Mentira! Ele grunhiu. E eu me assustei, me encolhendo mais ainda. Todos vocês são mentirosos. E aí a dona Clotilde apareceu na sala outra vez e disse a ele: cale a boca, patife! Em suas mãos havia uma outra seringa, líquido novamente transparente. Consegui vislumbrar o marcador em 50 miligramas. E ele e Otávio saltou do sofá, ficando sobre os calcanhares e com as mãos entre as pernas. Parecia uma pose de sapo, assim. E ele disse: cala a boca você, cavalo! Já te falei para onde você vai. Aí Clotilde disse: eu não vou a lugar algum, mas você vai. Ela proferiu, em seguida empurrou a cabeça de Otávio e enfiou a agulha no glúteo dele. Não foi uma aplicação certeira. O ângulo da agulha estava errado e o local também. Mas àquela altura, quem é que se importava? Otávio ressumava impropérios e obscenidades, ficando mole, meio lesado. Ele caiu no sofá, mas os seus olhos e a sua voz não voltaram ao normal. Ele só não conseguia se mover. Parecia ainda mais raivoso. Dona Clotilde se sentou na mesinha de frente para o filho, passeando as mãos nos cabelos dele, que rosnava como um cachorro. Otávio... e ela dizia: Otávio é um bom garoto, mas sempre seremos perseguidos por ele. Dona Clotilde disse com a voz calma e melancólica tudo isso. Não me arrependo de ter tido Otávio, mas não queria que ele vivesse uma vida assim. Aí, Otávio falou com aquela voz: então mate o cabrito. Ele mandou serpenteando a língua para fora da boca. Assim. O que são aquelas coisas que aplicamos nele? Finalmente consegui perguntar. Àquela altura do campeonato, eu merecia saber. Esse remédio é um nome em inglês para tal coisa e tal coisa. E o outro que eu deixava preparado é óleo ungido diluído em soro. É a única coisa que surte efeito, mas precisa ser me dado por um padre, explicou baixinho, suspirando. Era claro que eu não sabia o que era, mas depois eu fui pesquisar o que eram esses remédios. São medicamentos ansiolíticos de ação tranquilizante que agem deprimindo o sistema nervoso central, sendo muito utilizado em tratamento de problemas de ansiedade, por exemplo. O outro remédio é um fármaco antipsicótico clássico ou típico, sendo protótipo no tratamento de pacientes esquizofrênicos. O tanto de aplicações feitas em Otávio derrubariam ao menos meia dúzia de adultos. Depois daquela noite, eu voltei para casa, tomei banho e dormi com a minha mãe por 6 meses. Eu não consegui mais ser babá de Otávio, e eles logo estavam de mudança. Otávio se despediu de mim choroso, e embora eu gostasse muito dele, o meu medo era maior. Dona Clotilde me contou sua história em um daqueles dias em que ia em minha casa levar o Otávio para me ver alguns minutos, porque eu me recusava a colocar o pé naquela casa outra vez. Mas isso fica para um outro relato. Desculpe pelo texto tão longo, Ana. Eu tentei resumir ao máximo tudo que a fulana ia me contando, porque ela detalha muito. Tem tudo muito nítido em mente. Desculpe todos os erros de português e até breve.
Gente do céu, isso estava me lembrando alguma coisa que eu acabei de esquecer. O que eu tô. Enfim, sei lá. E aí, gente, deixem aí as suas opiniões, sempre com respeito, por favor, aqui nos comentários. Se já passou por algo parecido, é um pouco raro, eu acho que. Então, ela se lembrou lá do menino vampiro, mas o Otávio não seria vampiro. Pelo que entendi, o Otávio é como diz o título, é o filho do diabo. Mas peraí, então, a mulher contou a história para ela, é isso? Aqui ela falou: Dona Clotilde me contou sua história em um daqueles dias em que ia em minha casa levar o Otávio para me ver alguns minutos, porque eu me recusava a colocar o pé naquela casa outra vez. Mas isso fica para um outro relato. Então aqui ela vai explicar no próximo relato como que ela conheceu o pai do Otávio, então, que é o próprio capeta, o capiroto, sei lá. Aplicação. Não vão fazer isso em casa, tá, gente? Aplicação de óleo ungido aí. Mas isso mantinha. Ele. Tá. Eu, hein? Oi. Não, ainda não terminei, mas já vou terminar. Agora eu vou ficar pensativa também neste relato, assim como vocês. Deixem suas opiniões com respeito, por favor, se tem algo a acrescentar. Pessoal, um beijo para vocês. A gente se vê num próximo relato.